principal aqui, que são as chamadas. Tá? Aqui no menu de chamadas, nós temos o quê? O teclado para efetuar ligações externas, certo? Temos aqui o histórico de todas as chamadas que foram recebidas, efetuadas, que falharam ou que deram ocupadas por esse ramal. Então aqui a gente consegue ter uma listagem enorme de todos os números externos ou internos que te ligaram ou que você ligou, que foram atendidos ou não. Aqui a gente tem a opção de verificar somente os sem resposta, aqueles que não foram atendidos. Aqui a opção de todos que foram atendidos, tanto externos, recebidas, né, com a setinha para dentro, ou feitas, né, que foram atendidas. E aqui as opções dos ramais que deram ocupado e os que falharam, porque geralmente deu algum problema no sistema, ou o número estava ocupado, ou o número deu alguma restrição, e ele vai gerar como falha. E aqui do lado a gente consegue fazer uma pesquisa pelo número de origem, tá? Que você queira verificar aqui dentro do histórico de chamadas. Tá? Desculpa eu sair aqui. Então, para efetuar uma ligação externa, nós vamos digitar 0 mais o número do ramal, mais o número do telefone externo, e ele vai abrir a tela de descagem. Então, vamos fazer um teste aqui. Só que nesse servidor específico que eu estou fazendo o teste, a gente não utiliza o 0 porque está com uma configuração diferente dos demais servidores. Tá? Então, eu vou fazer uma ligação aqui, mas sem digitar o 0. Mas lembrando que todos os usuários da plataforma WebRTC Atmo, tanto como app móvel ou telefone IP, precisam colocar o 0 antes de efetuar a ligação. Então, o correto da ligação seria da seguinte forma. Eu vou digitar aqui, pelo teclado do computador mesmo, seria assim, ó, 0 mais o número do telefone. Por exemplo, eu vou ligar para o meu celular. Seria o correto. Essa descagem aqui e clicar aqui já vai efetuar a ligação. Mas como nesse servidor eu não utilizo o 0, eu vou retirar o 0 e vou efetuar a ligação agora, tá? Efetuando a ligação, ó, vocês podem ver que abriu aqui na tela, certo? Mostrando que está chamando no número do celular que eu selecionei. A ligação já está tocando aqui para mim. Eu vou fazer o atendimento. Fiz o atendimento, certo? Estou em ligação com o cliente, né? Aqui estão fazendo um teste no meu celular, mas como se a gente estivesse falando com um cliente externo. Aqui na tela a gente consegue visualizar o número do telefone que eu liguei. Aqui o tempo que eu estou na ligação, que foi atendida, né? Aqui eu tenho as opções de mute, onde eu posso clicar aqui e o usuário, a pessoa para quem eu liguei, não vai escutar o que eu estiver falando, né? Posso voltar aqui, tirar o mute. Aqui eu tenho a opção de ativar a câmera, mas nesse caso, como é ligação externa, videochamada não funciona, tá? Videochamada só funciona entre ramais internos ou grupos de ramais internos que tenham webcam instalado. Aqui eu tenho a opção de compartilhar minha tela. Nesse caso aqui, como é uma chamada externa, eu não consigo compartilhar a tela, porque é uma ligação externa. Eu só consigo compartilhar a tela com um usuário interno ou que faça parte do meu grupo. Tá? Depois aqui eu tenho a opção de teclado DTMF, que é para aquelas opções onde o usuário liga em 0800 ou algum outro tipo de serviço que pede para digitar o CPF, digitar um número, alguma coisa nesse sentido. Então você vai utilizar esse teclado aqui. Tá? Depois aqui eu tenho a opção de colocar na espera. Então eu clico aqui, coloquei o usuário na espera, consigo visualizar isso na tela, né, do WebRTC, mostrando para mim que o usuário está na espera. Tá? Então eu consigo conversar aqui,
internamente e o cliente fica escutando a música de espera do sistema. Terminei, clico aqui em play, volto na chamada com o cliente. Depois aqui eu tenho a opção de transferência, tá? Aqui eu consigo escolher para qual usuário eu vou transferir a ligação, tá? Aqui eu vou fazer um teste, transferir a ligação para um usuário aqui interno, 9002, tá? Que é o suporte. Vou transferir, vou fazer uma transferência assistida. Transferência assistida é aquela onde você deixa o cliente na espera, chama o ramal que você quer, ele atende, você primeiro pergunta para ele, né, identifica quem que é a pessoa que você está transferindo e pergunta se ele vai atender a ligação ou não. Se ele for atender a ligação, você completa a transferência e a ligação vai para esse outro ramal. Se o ramal te avisar que não vai atender a ligação, você simplesmente não completa, cancela a transferência e volta a falar com o usuário. E, estando novamente com o usuário, você consegue transferir novamente para outro ramal. Então vamos fazer o teste aqui. Transferência assistida. Está tocando lá no ramal. Você atende para mim? Está tocando no ramal. O usuário do ramal atendeu. Se ele for realmente atender a ligação, eu simplesmente clico aqui em completar transferência e a ligação vai para ele. Se ele falar que não pode atender a ligação agora, eu simplesmente clico aqui em cancelar, tá? E venho aqui, cancelo novamente, volto a falar com o cliente, tá? Certo? Precisei transferir novamente. Voltei a falar com o cliente, quero transferir para outro usuário. Vou usar aqui o mesmo 9002, tá? Mas a gente poderia estar simulando aqui outro usuário. Então eu posso vir aqui, fazer uma transferência assistida para esse outro usuário, tá? O usuário atendeu, dessa forma agora ele vai atender a ligação. Não, pode transferir o cliente para mim. Eu venho aqui, clico em completar transferência. Pronto, transferência efetuada para o ramal 9002 e a ligação foi para o cliente, tá? Deixa eu só pedir para transferir a ligação de volta para mim para a gente simular um atendimento. Estou recebendo a ligação de volta aqui do usuário, né, para onde eu transferi. Aparece aqui para mim ó, o número do ramal 9002, o nome do usuário, né? E aqui eu tenho a opção de atender ou recusar a chamada, tá? Como eu não respondi, a ligação voltou para ele. Então, recebendo a ligação aqui, eu tenho a opção de recusar, ou tenho a opção aqui de encaminhar essa chamada para outro usuário ou atender. Então eu vou atender a ligação. Aqui atendi a ligação, né? Estou em ligação aqui com o usuário aqui do suporte. E aqui eu consigo fazer as mesmas funções também de transferência. Posso transferir para outro usuário, tá? Ou posso vir aqui e criar uma audioconferência. Aqui, se eu clicar aqui, ó, eu consigo adicionar outros participantes, né, para poder entrar numa audioconferência. Ou posso chamar um número externo também. Por exemplo, aqui eu vou adicionar o meu número externo, vou chamar no meu celular. Já está até salvo aqui, ó, meu contato. Vou adicionar o meu celular e vou mandar iniciar uma conferência. A partir do momento que eu mandar iniciar essa conferência, eu vou entrar na ligação com o 9002 e mais o cliente que eu estou chamando aqui, tá? Então, o sistema já está fazendo a ligação aqui para o celular, tá? Só esperar tocar aqui. Beleza, a ligação chegou aqui. Atendi a ligação. Automaticamente nós estamos conversando. Ó. Eu, o cliente, tá? O cliente aqui no celular, mais o ramal 9002 lá do suporte, tá?
Então aqui eu consigo conversar com os dois ao mesmo tempo, fazer essa audioconferência. Aqui eu consigo visualizar quantos participantes e quanto tempo que eu estou na audioconferência. Aqui eu consigo colocar um mute, certo? Aí nenhum dos dois me escutam. Eu consigo mutar somente o usuário lá do ramal suporte. Aí só eu converso com o cliente, certo? E posso também, às vezes, mutar o cliente e eu conversar com o usuário, certo? Depois aqui eu consigo colocar todos na espera, tá? Consigo voltar aqui na ligação. Aqui eu consigo adicionar mais usuários se eu quiser, com no máximo 4, né? Eu já tenho 2 ali, eu consigo adicionar mais 2 usuários, tá? Para participar dessa audioconferência. Finalizando aqui, eu posso desligar somente um determinado usuário ou uma linha externa. Por exemplo, o cliente terminou de falar e desligou a chamada. Eu venho aqui, desligo ele, continuo a falar com o suporte, mas o cliente já desconectou, já não está mais dentro da audioconferência. Terminei aqui a ligação, eu venho aqui e desconecto, desligo a conferência, certo? E fica tudo registrado aqui também no histórico, a ligação que foi feita via conferência para o número externo e qual usuário que participou dessa conferência também, certo? Então, esse menu aqui é bem detalhado. Se você tiver mensagem de voz igual eu falei lá no início, que aparece aqui em cima no ícone, elas vão aparecer aqui, você vai ter um histórico dessas ligações, tá? Para fazer ligações internas aqui é o mesmo procedimento. A gente digita, não precisa digitar o 0 para chamadas internas entre os usuários, né? Mesmo sendo de grupos diferentes ou de unidades diferentes, é só digitar o número do ramal da pessoa. Então, se eu digitar aqui 9002, que é o número do ramal aqui do suporte, e der um Enter, ele vai fazer a ligação para o 9002, tá? 9002 atendendo, eu consigo fazer os procedimentos, os mesmos que eu mostrei anteriormente nas ligações. A diferença é que aqui no 9000, nessa ligação interna, se ele tivesse câmera, eu conseguiria fazer uma chamada de vídeo ativando aqui a minha câmera, tá? Então, ativei a minha câmera, mas só que a dele lá não abriu porque esse usuário não tem webcam. Eu posso compartilhar a tela com esse usuário. Venho aqui, clico. Posso selecionar a tela que eu quero compartilhar com ele, tá? Certo? Seleciono aqui a tela, mando compartilhar. Automaticamente, a tela que eu compartilhei vai aparecer lá para esse usuário, se ele estiver conectado no WebRTC como eu aqui, tá? E aí a tela vai aparecer aqui do lado, certo? Eu vou parar o compartilhamento aqui, tá? Desliguei o compartilhamento. O restante é os mesmos processos, né? Espera, teclado, transferência, audioconferência e desliga. Então aqui eu vou desligar a chamada, tá?